Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Uma excelente tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Ótima tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Estamos aqui ao vivo, hoje é dia 9 de outubro de 2018, terça-feira. Mais uma vez tendo a oportunidade de estar ao seu lado, você que nos acompanha em mais uma edição do Jornal Nova Era. Contando aqui com o apoio técnico do nosso Lalau, Alailson Cunha, também ali conosco Jefferson Silva, Fernanda Lima, Boris também conosco, daqui a pouquinho o Everaldo chegando. Essa é a turma que faz acontecer a rádio e a TV Mundo Maior. Você que está aí nos acompanhando, você pode participar do Jornal Nova Era pelo nosso WhatsApp, que é o 996433827. Você pode participar também pelo telefone, mandando sua mensagem para Vera, para Marta, e elas encaminham aqui para nós. O telefone é o 0800 979 5011. Estamos também ao vivo pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. É isso aí. Mais uma vez, vamos lá trazer notícias, informação e os comentários que vão ser feitos pelos nossos queridos comentaristas, amigos. Astrid, seja bem-vinda. Astrid, que é formada em filosofia, está conosco aqui. Ai, graças a Deus. Nós aqui dizemos bem-vinda, na verdade, João? Com certeza. Certamente o nosso amigo Tarquínio também o diria. Você faz falta ao nosso coração, viu? Querida, obrigada. E a gente agora se sente realmente assim, mais plenos com a tua presença, pode crer, Gratidão, viu? Do nosso querido Damião também. Semana passada estava o nosso querido Cláudio Palermo, que também trouxe luzes para nós, mas é uma equipe muito feliz, uma equipe muito comprometida, não é? E a gente fica feliz de compartilhar isso tudo com vocês. Obrigada, Querido ouvinte, é uma alegria estar com você, que nós temos momentos de luzes, viu? Momentos de elevação e momentos assim de grande alegria interior. Bem-vindo. João Tomás do Amaral, nosso querido engenheiro, professor de matemática, né? Doutor em matemática, Filósofo né? também, Maravilha. Filósofo também, né? Podemos chamá-lo também de filósofo. Conhece tudo. João, aprendiz de tudo. Bem-vindo, querido. Uma ótima tarde, Guilmar. Seja bem-vinda depois das férias, né, Astrid? Nossa, um mês aí. Totalmente renovada, assim, chique. Voltou mais bonita, né, João? Sim, cada vez mais. Causando maior frisson, né? A gente ter amigos, a gente não precisa de mais nada nessa existência, não é? E também é gostoso participar com a Astrid, mandar um abração para o Antônio Carlos, que não pôde estar aqui hoje. Esse trio, né? É o trio da terça. O trio ternura. Uma ótima tarde a todos os nossos ouvintes e espectadores. Para iniciarmos o Jornal Nova Era desta terça-feira, dia 9 de outubro de 2018, vamos falar sobre um tema que é recorrente aqui no Jornal Nova Era, que é educação. O ensino superior volta a crescer no país na modalidade à distância. E como dissemos aqui, quando íamos iniciar o programa, em tempos de mudança no cenário político, faz todo sentido tratarmos deste tema educação. Dados do Ministério da Educação afirmam que o crescimento da modalidade do ensino à distância é considerado um avanço pelo governo. O número total de ingressantes, que são novos alunos, teve um crescimento de 8% em relação a 2016. Foram 3,2 milhões a mais. E um crescimento de 18% entre 2016 e 2017, o maior alta desde 2008. A modalidade à distância tem registrado expansão nos últimos anos e já representa 21,2% do total de alunos. Em 2007, era apenas 7%. O setor em geral ainda não retomou o ritmo anterior à crise econômica de 2007 a 2014. O total de matrículas em faculdades e universidades nas duas modalidades crescia em média 6% ao ano. Daí nós trouxemos aqui este tema para comentar, para ampliar a nossa capacidade de reflexão sobre este tema e para trazermos também a importância desta modalidade de estudos que auxilia certamente quem tem mais idade, quem está aí correndo atrás do prejuízo, quem quer fazer aí se aperfeiçoar no seu ambiente profissional. E para isso vamos começar a falar com João Tomás.
Pode ser. Né? Era primeiras damas, né? Era com as trilhas. Ela pediu para você começar, até por você ser um especialista. Boa educação, João, eu gosto de te ouvir. E a gente te acompanha, querido. Maravilha. Então, nós sempre colocamos aqui a respeito sobre a questão que envolve o ensino superior à distância e sempre com um certo cuidado, né? Até porque nós sabemos que o ensino à distância efetivamente vem crescendo nos últimos anos, é uma forma bastante interessante que faz com que a gente tenha uma maior quantidade de pessoas acessando esta possibilidade. Saber que nós crescemos 8% em relação a 2016 realmente é um dado interessante. Porém, a gente sempre tem alguns cuidados a falar, até porque em contato com algumas pessoas que trabalham no ensino superior, nós temos assim alguns argumentos demonstrando vantagens, também temos alguns argumentos demonstrando algumas desvantagens, né? Agora, nós temos que observar que no espectro de cursos oferecidos, né, à distância, nós temos uma certa quantidade e determinadas áreas e determinados cursos. Outros não são oferecidos. Então é importante nós entendermos que é curioso o fato de nós termos assim... Por que alguns cursos podem e outros não podem? Então, nós deveríamos ter uma explicação melhor por parte do Ministério da Educação, qual é a razão pela qual alguns é possível e outros não, que é para nós entendermos qual é de fato a decisão que eles adotam em relação a essa oferta, não é? Uma das questões que o pessoal coloca às vezes é o fato de você ter uma quantidade de alunos bastante significativa, mas que na hora do vamos ver, não é? O pessoal às vezes não interagem corretamente por meio não é? Dos equipamentos, dos instrumentos digitais. Então, mesmo conversando com algumas pessoas que fazem, às vezes o pessoal fala, eu dou uma escapadinha no computador e vou fazer outras coisas, né? Então, porque as opções são grandes. Então, Sim. É aquele aluno que mesmo na sala de aula se dispersa, né? Não está atento. Então, o mundo digital também oferece essa oportunidade. Bom, de uma maneira ou de outra, quando nós falamos em educação e ampliamos a quantidade, é óbvio que nós ficamos aqui também apreensivos em discutirmos a qualidade da formação. E quando nós falamos da qualidade, é que nós estamos esperando que seja uma boa qualidade. Eu não sei, é óbvio que eu ainda prefiro, é óbvio que os cursos à distância têm uma mescla entre a presença e o mundo digital, a parte presencial, mas eu sempre imagino, né, de que a sala de aula é um momento muito especial e, claro, pode ter também as suas dificuldades, mas é um momento muito especial para que a gente possa trocar experiências. Porém, os grandes centros urbanos hoje, você fica com uma dificuldade terrível. A semana passada, para ir de casa até a Universidade de São Paulo, foram 2h30, 20 e poucos quilômetros. Então, 2h30, né, quase 3 horas para retornar para casa ou para ir até a universidade, realmente é um tempo muito complicado. O mundo digital favorece, mas estamos aí, ou seja, é possível, eu quero ver um pouquinho mais essa coisa dos resultados relativos à qualidade da produção. E quando a gente diz qualidade, nós estamos esperando ter boa qualidade a respeito dessa formação. Né? João, você fez um comentário excelente, né? Nós somos, de certa forma, educadores, a gente tem assim, um pouco de experiência na área, e a gente percebe que a qualidade, me desculpem se eu não for assim muito precisa, mas a gente percebe que a qualidade do ensino à distância, do ponto de vista da formação, talvez não seja tanto quanto se espera. Por quê? A distância ou a aproximação é relevante na educação. Eu particularmente penso assim e me permito, ouvinte, dizer assim em meu nome. Parece-nos que essa questão, primeira, do aumento da população estudantil, é uma questão que eu não sei se é muito precisa. Por quê? A população não aumenta.
a população no país. Então, você disse, olha, aumentou 6% o número de alunos de 2016 para 2017, por exemplo, não me recordo exatamente dos números, é uma questão, assim, duvidosa, né? Se aumenta a população do país, aumenta efetivamente a população estudantil. Então, questionemos. Por outro lado, essa questão, a distância, favorece. Sim. É muito mais prático. Como disse o João, nossa, tem que pegar 2h30 de estrada, pegar trem, né? Como muitos, principalmente no passado, se sacrificavam para estudar, né? Eu tinha uma tia que estudava violino, ela viajava horas e horas para poder tomar uma aula em São Paulo e tornou-se uma violinista famosa. Tá? Agora eu pergunto, como é que a gente vai estudar violino à distância? Aí eu pergunto, como é que a gente vai ter educação espiritual à distância? Pergunto ainda, como é que um médico vai manipular a prática de ensino, da prática da técnica à distância? Tudo isso são fatores a questionar. Podem ser resolvidos, mas é sempre bom a gente questionar. Agora, o que é mais importante, que nós espíritas louvamos, o recurso espiritual. Como é que fica? Essa troca, João, em sala de aula é tão rica. Né? A gente com os alunos é um momento tão especial, como pudemos testemunhar esses dias, né? Então a troca, o reconhecimento, o olhar, por que não dizer o amor, isso deixa de existir. Então é passado tão somente o quê? Uma informação do ponto de vista técnico, mas o indivíduo pessoa fica para segundo plano. Eu penso assim, por quê? Eu acho que a vida em sala de aula é uma festa. Há quem diga, é uma janela, é uma fresta, que a gente transcende, né? Mas, ao mesmo tempo, importa a relação pessoal. Então, isso deixa a desejar. Então, não acho que seja um fator negativo, muito pelo contrário. Favorece muito, ainda mais nos novos tempos aí, que não sei falar em novos tempos, não se tem tempo para nada. Né? As reflexões são muito solitárias, é o indivíduo consigo mesmo. Então, eu questiono realmente a possibilidade de um ensino superior mais engajado. Quando eu digo mais engajado, eu falo do ponto de vista moral também, e não tão somente espiritual, porque no mundo universitário essa parte fica para segundo plano. Mas do ponto de vista moral, é necessário um certo engajamento. E esse engajamento é social, é afetivo, e também, por que não, espiritual, embora não seja uma proposta espírita, mas faz parte da espiritualidade o tempo todo. Então eu questiono, querido ouvinte, né, como é que ficam essas três questões no ensino à distância. Eu confesso que eu, às vezes, no computador, depois de meia hora, eu já estou, sabe? Eu quero conversar, eu quero falar, eu quero estar junto, mas aí também é uma questão pessoal minha. Olha, quando nós falamos aqui no início, né, a nossa querida Astrid, o João Tomás, que se disse aqui um aprendiz em filosofia, eu também vou me colocar nesse caminho aqui que eu gosto muito de perguntar. Então, é o papel do filósofo, quando falamos a respeito dessa questão do ensino à distância, sabemos que somos espíritos passando por uma experiência humana, não é? Estes jovens que estão aqui encarnando neste momento, eles têm alguns atributos potencializados, mais potencializados do que nós que somos jovens há mais tempo, né? Nós chegamos aqui tendo a possibilidade de exercitar o nosso conhecimento, felizmente, colocar em prática, colocar aí as nossas aptidões a serviço do bem. Mas estas crianças, estes jovens que chegam agora, eles têm uma certa facilidade de, mesmo à distância, se apropriarem deste conhecimento, não é, Astrid? O que seriam esses atributos, Guilmar, só para eu... Eles chegam, né? Estes jovens, claro, que reencarnam já com essa bagagem de conhecimento, que nós sabemos, não é, que existem nesta geração de hoje atributos diferentes. Eles são mais perceptivos, eles superiores seriam? Não sei se superiores, mas eles têm facilidades. Não é? Eles são mais tecnológicos, mais ágeis, né? Mais ágeis. E isso é um sinal da juventude de hoje. Você falou muito bem. Não é? É um sinal. Não, claro, desconsiderando todo o aproveitamento que se tem dos outros que não são tão tecnológicos, mas que colocam aí a sua experiência a favor do trabalho.
E para estes jovens que já vêm com esse expertise, se é que eu posso dizer, para eles sendo, encarnando neste momento com toda essa questão, eles conseguem levar este ensino à distância? Sim, certamente. É um outro momento, É um né? outro E o momento, Márcio né? João me permite falar. Então, eu diria, são duas juventudes estudantis, né? Sim. No nosso tempo, que não faz tanto tempo assim, né, Guilmar? Não E faz no tempo mesmo. de hoje, não é? São caracteres diferentes. Exato. Por que não? Habilidades diferentes. Sim, sim. Eles vêm preparados para um outro mundo, como você falou muito bem, que é o mundo tecnológico. Eles vêm prontos para a técnica e tem uma facilidade incrível. Se você pegar aí, até a criançadinha hoje já sabe mexer com computador, celular, tudo. Esse é o mundo deles, o que para nós ainda é um exercício, né? Então eu realmente acho isso um fator relevante. É um outro mundo, é uma outra população estudantil. E nós precisamos nos adaptarmos aos novos tempos. Porém, sem deixar de lado essa parte moral, afetiva e espiritual, que eu acho o essencial, né? E que talvez hoje, no mundo atual, não se prime tanto para essa parte. É uma questão evolutiva, não está nada errado, né? Mas faz parte da formação do ser. Então, existem preocupações hoje com o país, né? Preocupação hoje com a política, né? Tudo isso, organização social, mas fica faltando o lado afetivo nisso tudo. João? Então, eu vou fazer aqui um comentário, aqui, acho que 2 comentários. O primeiro, assim, pegando o gancho da Astrid, Fala, quando a Astrid João. comenta a questão da parte espiritual e que talvez não fosse ali agregada, mas eu acho que não, Astrid. Eu acho que vamos pegar aqui o que está escrito no relatório Delors, que é a educação para o século XXI. No próprio relatório Delors, quando ele fala dos 4 pilares para a educação do século XXI, que ainda está em voga, estamos ainda no século XXI, faltam ainda 82 anos para nós passarmos para o próximo século, para o século XXII, a componente espiritual está lá. Né? A componente espiritual está lá. Então, no próprio relatório Delors, consta essa vertente. Uma coisa curiosa é a seguinte: existe um grande questionamento sobre o seguinte: olha, o que é um colega virtual em detrimento de um colega ou de um amigo presencial? Estou colocando colega, porque muitas vezes o pessoal fala, olha, a pessoa tem tantos amigos virtuais. Não é amigo, não é? Então, assim, os chamados amigos virtuais, em detrimento dos amigos presenciais, né? Aí o meu celular está tocando aqui um amigo presencial Tá de tentando se infância, comunicar. né? De infância, estamos nos Bacana. comunicando. Antes de nós entrarmos no programa, eu falei com ele, o Valdemar estava tirando uma radiografia porque deu um mau jeito aqui nas costas, né? Então, assim, é essa coisa da amizade de longo prazo. Quando nós falamos em educação virtual, de que ela é superada por alguns pequenos encontros, quando a maioria dos encontros são virtuais, o questionamento é, bom, então por que nós questionamos se é verdadeiro ou não o tal do amigo virtual em detrimento da presença, não é? Então eu acho que aí é uma contrariedade. Outra, né? O professor Nilson, lá no nosso seminário lá na USP, né, sempre comenta o seguinte: sempre houve educação à distância. O que é a tarefa? A tarefa que o professor propõe, que se leva para casa, é ensino à distância, aquela que eu faço longe da escola. Então sempre houve ensino à distância quando o professor propõe uma atividade para ser feita em casa, numa biblioteca, ou seja, fora do ambiente escolar. Por outro lado, eu acho que a Astrid comenta muito bem essa questão que envolve o lado afetivo, com todos os problemas que você tem relativo ao convívio coletivo, né? Que é indispensável. Quer dizer, você junta uma quantidade de pessoas e vão haver, isso faz parte do crescimento, ou seja, esta parte social que se cria no ambiente escolar e que tem que ser harmonizada pelo próprio aluno, quando se fala no ensino superior, muitas vezes mediada pelo professor ou em algumas oportunidades mediada pelo coordenador, pelo diretor. É uma coisa super interessante, que no mundo à distância, você não tem. Você está tolhido. Que nem, por exemplo, hoje pela manhã, alguns alunos fizeram contato comigo e nós nos encontramos para conversar. Eles estão fazendo 25 anos de formação na área de engenharia civil. E eles vão fazer uma reunião dos 25 anos. E aí, então, eles querem que eu ajude também, me convidaram para localizar. Então, veja, a troca de experiências entre as pessoas,
aquilo que os alunos ainda me ligam, me contatam para ajudar e eles também se contatam. Como é que vai ser essa possibilidade daqueles alunos que fizerem no mundo virtual? Não é? Vai faltar essa troca. Então, vai ficar uma coisa completamente apartada. Não é? Então, tá aí. Tem que devolver a palavra para Guiomar. Astrid quer complementar alguma Não, eu só queria complementar rapidinho. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando assim só de espiritismo, né? Mas no sentido assim, afetivo, porque não também do ponto de vista moral. Isso existe na educação. É uma preocupação do professor, né? Agora, eu me refiro até que ponto esse estudo tão somente informatizado permite essa relação interior entre os demais. Eu concordo com o João, existe essa preocupação de grupos hoje, se encontram, é uma alegria depois de tanto tempo, eu também experienciei isso, né? Mas informatizando, parece que essa parte não é tão pautada, né? Nesses projetos educacionais. Então eu me refiro à dificuldade de se coadunar ambas as coisas. Não que não tenha, eu concordo com você que quem são efetivamente os amigos da minha turma virtual? Né? Quem são? Né? No presencial, eles estão se cotizando. Eram 100 alunos no início, depois acho que se formaram uns entre 60 e 70, né? Conviveram 5 anos juntos, ainda convivem hoje profissionalmente, um passa o serviço para o outro, às vezes não é a especialidade de um, é a especialidade do outro, um que pode contribuir com uma informação que o outro está precisando naquele momento, como alunos ainda ligam tirando dúvidas, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, né? Então, quem são os meus amigos virtuais em detrimento dos presenciais? E se não fosse a informática, vocês teriam dificuldade de se encontrar também, né? Também, claro. Lados, não é para abortar a informática, muito pelo contrário, né? A tecnologia de informação. É para somar, né? É para somar. É para somar. Olha, por falar é para somar, nós estamos aqui convidando você que nos acompanha a entrar no Catarse. O Catarse, que é a oportunidade da Fundação Espírita André Luiz resgatar 740 manuscritos que sobreviveram após 150 anos de perseguição, pois a Fundação Espírita André Luiz lançou o projeto Cartas de Kardec. Para você saber mais, você acessa o nosso site radioboanova.com.br e o Catarse, que é uma doação, é um projeto aí colaborativo, né, onde as pessoas podem colaborar para que nós possamos trazer esta questão da documentação de Kardec. É catarse.me/Cartas de Kardec, mas você tem mais detalhes em nosso site. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Continue conosco, até já. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Fala galera do bem, sim, eu sou Marcelo Bispo e eu quero falar com você, Espírito em Jornada. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior também estão no Instagram. Eu falo pra você, você vai entrar no Instagram, digitar @TV Mundo Maior e @Rádio Boa Nova. E eu espero sim a sua curtida, seu comentário, porque lá existem conteúdos exclusivos, fotos de apresentadores, mais do que isso, tem fotos de bastidores e tem uns posts de empoderamento espiritual que são maravilhosos. Agora é com você. Eu estou esperando as suas curtidas, os seus compartilhamentos. O que você está fazendo aí que você já não foi no seu celular para seguir a gente? Eu vou falar novamente. @Rádio Boa Nova e @TV Mundo Maior.
tô esperando as suas curtidas. Nos vemos na linha de chegada, meu Deus do céu, e tchau! Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. O Jornal Nova Era desta terça-feira, dia 9 de outubro de 2018, está de volta. Gratidão a você que está ligadinho aí na programação, nos acompanhando. Temos aqui diversos recadinhos. Olha, a Dalci Bíscaro é a prima do Silvio, nossa prima também lá de São Simão, dizendo boa tarde a todos, amigos queridos. Ótima tarde, obrigada pelo seu carinho, viu, Adalci? Também conosco, lá da cidade de Franca, interior de São Paulo, Aparecida mandou uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 996433827, dizendo boa tarde, todos com muita paz, alegria e mais um dia. Ela diz que está aqui nos acompanhando, gostou aqui da nossa volta. Obrigada, viu, Aparecida, pelo seu carinho, pela sua atenção. Temos aqui também, participando pelo nosso facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, recadinhos aqui para o João, recadinho para a Astrid, olha, o Sandro Samuel passando para dar um olá, o Adão Moreira dizendo, Antônio, boa tarde, na escuta em Porto Alegre, um abraço a todos, é o Adão Antônio, acredito, ele está em Porto Alegre nos acompanhando, gratidão a você. A Ivani Santos passando para dar um olá para nós, a Edna Marcília, na escuta, pessoas lindas, beijo especial para a Astrid, a Marcília mandando um beijinho para você. Marcília, beijão. Edna Marcília, linda. A Regina Helena Teixeira também está conosco, que diz assim, João Tomás, saudades, querido. A Regina Helena Teixeira. Lourdes... Beijão para Regina, saudade também. Saudades, né? A Lourdes Sartori também diz que está em Palotina, lá no Paraná, nos acompanhando. E a Irima Sartori, todos nos acompanhando aqui pelo nosso Facebook, Rede Boa Nova de Rádio. A volta do intervalo para nós também é a oportunidade de estarmos aqui demonstrando a gratidão ao sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Gratidão ao Lalá, que está deixando a mesa de som. Agradecer aí o Leite, que vai entrar. Obrigada, Lalá. Até a próxima. Agora, Luiz Leite aqui no comando da mesa de som. Você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova nos ajuda a levar à frente a missão da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. Os sócios mais antigos é a Neide Gramigna e o Milton Camargo Paula. São sócios desde 2001. Gratidão a vocês. Temos também aqui a nossa gratidão pelos sócios recentes, o Antônio Flávio Sarmento e a Márcia Stavale, desde 2018. Obrigada. Gratidão por vocês colaborarem conosco, pois além de estarmos dando a possibilidade da Rádio Boa Nova e da TV chegar cada vez mais longe, nós temos aí o carinho de vocês e a oportunidade de levar a nossa missão, que é ampliar a divulgação com a sua ajuda. Gratidão a você, que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Vamos trazer aqui um pouquinho das notícias para que o João e a Astrid, que estão aqui hoje fazendo parte da bancada de comentaristas, possam seguir nos comentários. Fique sabendo que a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV recomeça na próxima sexta-feira, agora dia 12, e vai até o dia 26 de outubro, que é a antivéspera da votação do segundo turno, que vai acontecer no domingo, dia 28. Os programas serão transmitidos de segunda a sábado em 2
horários, pois além da disputa para presidente entre Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL, haverá também segundo turno para o governo em 13 estados, além do Distrito Federal. Os candidatos a presidente vão ter 5 minutos, cada um para divulgar as suas propostas, no rádio entre 7 e 7h10 da manhã e meio-dia e meio-dia e 10, e na TV das 13 às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Nós vamos ter aí então um segundo turno em alguns estados, inclusive no estado de São Paulo para governo, vamos ter segundo turno para eleger o presidente da República. Temos aqui que trazer que tivemos uma renovação, né? Uma renovação política na Câmara e no Senado que superou a média histórica das eleições nos últimos 20 anos. O MDB, um dos principais partidos do país, por exemplo, perdeu 19 cadeiras na Câmara, enquanto o PSDB tornou-se apenas a 8ª bancada entre os deputados. No Senado, a renovação em 2019 também vai ser um recorde. Apenas 8 senadores se reelegeram. Nomes que estavam há décadas na casa, como Eunício Oliveira, Lindenberg Farias, Ricardo Ferraço, Magno Malta e Romero Jucá, perderam o cargo e também o foro privilegiado a partir do ano que vem. Então, quando nós falamos a respeito de eleições, nós pedimos aqui, eu e a Astrid, né, Astrid, para que o João Tomás, o nosso matemático, o nosso querido amigo, falasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre as pesquisas, pois as pesquisas, elas levam algumas pessoas que estão, de repente, aí na dúvida, que eles colocam como os indecisos, a entrarem por um caminho que, de repente, pode não ser o melhor, não é, João? Conta pra gente. Então, quando nós falamos quando nós falamos nas questões das pesquisas, né? Inclusive nós já comentamos aqui em várias oportunidades no Jornal Nova Era a respeito dessa significância. No jornal da semana passada, na terça-feira passada, nós tínhamos praticamente, estavam saindo as últimas pesquisas antes da eleição. E eu tinha comentado aqui que uma das pesquisas chamou a atenção, porque eles sempre dizem a quantidade de eleitores, né, que foram pesquisados e a quantidade de municípios pesquisados. Naquela oportunidade, nós tínhamos visto de presidente que eles tinham pesquisado 209 municípios e 3.010 eleitores. Isso para presidente. Então, lembrando que em municípios no Brasil, são 5.700 municípios. Eu tinha dado aqui o número que é aproximadamente um município para cada 30. E no caso dos eleitores, 3.010 para 147 mil, isso dá aproximadamente quase um para cada 50 mil eleitores. Dá um pouquinho menos, né? Mas vamos colocar em números assim, um para cada 50 mil aproximadamente. Então você tem um respondente que você não sabe, porque você tem que, quando você faz esse tipo de questionamentos, também tem que levar em consideração se o respondente está dando, né, informações coerentes ou não. Eu posso camuflar todas as informações. E aí eu tenho um enviesado. Então, é óbvio que quando se fala em pesquisa, nós estamos falando com uma fotografia instantânea que vem de uma certa quantidade. Uma coisa importante de se entender é que quando nós estamos falando de dados dessa natureza, nós estamos falando que são dados que estão sendo levantados nessa amostra, que aí então, aquela coisa de, olha, tem 95% de chance e 2% de erro, esses 95% de chance é 95% de chance que esse levantamento amostral se transfira para a população. Mas eu estou dando aqui as informações. É uma informação em cada 50 mil informações, ou 49.999 que ficaram de fora, e um município para cada 30. Cadê a estratificação? Por sexo, né? Vamos falar por sexo, não é nem por gênero, por sexo, por profissão, por formação, por escolaridade, por classe social. E aí, será que abrange? Eu comentei na sexta-feira com alguns amigos que eu gostaria de fazer uma análise melhor para ver se esses números fecham. Mas, logo na sequência, depois do programa, saiu uma pesquisa para São Paulo. O que eu falei aqui, 3.010 eleitores em 209 municípios para presidente. Aí,
saiu naquela mesma semana uma pesquisa para São Paulo. Eleitores. São Paulo tem um universo de eleitores, se não me falha a memória, de uns 30 milhões de eleitores, não sei agora de cabeça. E eles levantaram 2.010 eleitores para 208 municípios para a eleição de São Paulo, dando a confiabilidade de 95% e erro de 2 para mais ou 2 para menos. Então, vejam, se eu levanto 208 municípios para o estado de São Paulo, como é que eu vou levantar 209 municípios para todo o Brasil? Se eu levanto 10 mil eleitores para o estado de São Paulo e vai me dar 95% de confiabilidade, por que 3.010 eleitores me dá a mesma confiabilidade em relação a 147 milhões de eleitores? E lembrando que uma pessoa consultada pode ser eleitor ou não. Sim. Pode ser eleitor ou não. Eu pego uma pessoa, por exemplo, que já esteja além da idade obrigatória e não vai votar. Ele vai opinar. Ele vai opinar, não é? Mas não vai votar. Bom, então o que eu estou chamando a atenção aqui é o seguinte: para a quantidade excessiva de pesquisas que foram contrariadas a partir do momento em que o eleitor foi às urnas e votou. E nós lembramos aqui que entre aquilo que se levanta, eu não estou nem questionando que eles não levantaram. Eu estou dizendo, ó, se levantaram, existe uma distância muito grande entre a amostra, a população e a decisão do eleitor. E então, conclusão, me parece que é muito questionada essa questão do indutivo sobre aqueles que não participaram da pesquisa e daqueles que ainda não formaram o seu voto, né? E aqueles que efetivamente estão decidindo naquele momento. Ou seja, eu comentei aqui, a campanha é onde fica a emoção e a urna é a razão, é a decisão. Maravilha, quando nós falamos sobre emoção e razão, não é, Astrid? Nós vamos ter aí pela frente mais alguns dias para verificar propostas, pois vamos ter o segundo turno para eleger o presidente da nação e para eleger aqui no estado de São Paulo governador e em outros 12 estados e mais no Distrito Federal. Então, a sugestão é que se observe, não é, estas propostas e não somente as pesquisas, não é, Astrid? Com certeza. Aliás, essa oportunidade do segundo turno é até louvável, porque a gente amadurece o pensamento, as nossas convicções, né? Sem dizer também as nossas concepções acerca do candidato, que também se transformam, o que é muito bom, que nós não podemos, de forma alguma, sermos radicais, né? Agora, eu fico boba de ver como o João tem todos esses dados na cabeça, todos os números, porcentagem, alunos, cidades. Ô, João, você é bom em matemática. Você é professor Pitágoras aqui na rádio, viu? E, então, o que eu entendi do teu discurso é que a amostra não é precisa. Não é isso? Sim, né? Sim. E realmente eu também concordo com você, porque não sei se dá para ser de outro jeito, mas a amostra é a amostra. Enquanto tal, ela é parcial. Até que ponto essa parcela de eleitores condiz com a totalidade? Percebe? Não é só uma questão quantitativa, porque envolve aí subjetividade. Se eu pego uma amostra, um curso de medicina, faço uma pesquisa, certamente haverá uma certa objetividade, porque matéria é matéria. Agora, no que tange aos eleitores, que são opiniões diversas, de acordo com a subjetividade de cada um, de acordo com a variabilidade que você bem colocou, profissão, classe social, idade, tantas variáveis, então essas amostras me parecem ser assim um pouco fortuitas no sentido de não autorizam realmente uma certeza, né, de que esse seja o número válido. Agora, aqueles eleitores, me permita só comentar, que eventualmente não vão votar, seja por questão de idade ou outros motivos, eles merecem ser ouvidos, porque eles têm o mesmo direito que os eleitores. Só não vão votar, às vezes, por questões outras, por condicionamentos materiais, saúde, etc. Mas eles devem, sim, ser ouvidos tanto quanto os outros. Agora, o que vigora no nosso mundo hoje, né, João, é a quantidade. Né? A quantidade é a precisão do mundo hoje. Quanto por cento? Se abre o jornal, só tem número, milhões e tal. Isso é bom? Sim.
A gente precisa quantificar as coisas, o mundo, para a gente poder se situar. Se a gente não tem a palavra porcentagem na cabeça, a gente não entende. Isso é um papel da razão. Eu tenho que entender quantitativamente. Mas eu não sei se, do ponto de vista das questões eleitoreiras, eu posso me valer tão somente de quantidade. Por exemplo, tal candidato tem 20%, outro tem 48%, outro tem 50%. Então vou votar no que tem mais. Ótimo! Né? Devemos pensar em partidos, mas devemos antes pensar realmente no que seria o melhor. Por melhor, eu digo, levar em consideração também a parte pessoal do candidato. Ele não é simplesmente um aspirante, ele tem seus motivos, ele tem as suas ideias, ele tem as suas emoções, ele tem o seu caráter. Então, percebe o que eu quero dizer? Nem sempre o ponto de vista dos eleitores é, digamos assim, tão considerável, na medida que muitos deles se valem de interesses próprios. Ai, para mim a região vai ser bom. Ai, para mim a profissão vai ser bom. Né? Então, esses interesses próprios delustram, inclusive, essa questão do voto, porque os interesses geram interesses. E até que ponto é o bom para a nação, para a cidade, para o estado, qual seja. Tá? Então, é uma representatividade, sim, mas parcial, não plena. Isso me faz lembrar agora, acredito que venha ao caso, vocês vão bater em mim quando eu falar, mas existe uma epístola de Paulo, se eu não me engano, a carta aos Coríntios, em que ele diz: não façais por espírito de vanglória e de partido. O que ele quer dizer com isso? Eu tenho que visar o bem comum e não o meu interesse particular. Agora, infelizmente, as pessoas não pensam assim. Todo mundo quer sobreviver, quer ter as suas regalias, mas, infelizmente, esse é o móvel, é partidário. E hoje, mais do que nunca, tem partidos aí que tantos que a gente nem consegue caracterizar todos, entender a ideologia, não consegue. Uhum. Então, o que a gente vai? Para o interesse pessoal. Ele prometeu isso, então eu vou votar nele. Infelizmente, é assim que se pensa. Tá? Quando ela fala vamos bater palmas. Eu vou pedir até para você repetir a epístola de Paulo. Sim, não façais por espírito de vanglória e de partido. Tem mais alguma coisa, eu não me recordo no final. Então, o que acontece? Essa coisa de moral fechada. Sim. Eu vou votar no meu partido, eu vou votar no meu grupo, os outros ficam de lado. É ver o bem comum, né? É bem comum. Então, não é uma moral aberta em que eu realmente viso o bem comum. Eu estou pensando no meu interesse partidário, político, que seja. Tá? É válido? É. Mas não consideraria, assim, uma eleição legítima, plena, porque se vale de um recurso interior, moral, solidário, né? Afetivo até, coletivo, humano, e não simplesmente de caráter pessoal e, portanto, simplesmente eleitoreiro e não se visando o bem de fato de uma comunidade. O que eu gostaria de ressaltar aqui para você, Astrid, para você, João, para você que nos acompanha, é que a pesquisa mostrou que houve realmente uma renovação. Nomes como Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, que se candidatou novamente, não se reelegeu, ela que estava sendo investigada por abuso de ações aí trabalhistas, a família Sarney, tantos nomes que nós cansamos já de ouvir no cenário político, eles não estão mais fazendo parte do cenário. Isso que eu acho que foi um ponto bem positivo. Eu quero passar a fala para você, João, mas tem a pergunta do nosso ouvinte, que ele diz assim, olha, ele pergunta direto para você. Domingos Astrini, gostaria de saber o que você acha, João. É possível fraude nas urnas? Nosso ouvinte questionando. Já que nós estamos trazendo aqui tantos números, ele colocou essa questão. Você quer responder? Então, pelos dados, assim, pelas informações que chegam, né, existem pessoas que apontam que existem fragilidades, né? Inclusive pessoas vinculadas a várias universidades, isso já circulou, foram feitos vários programas, inclusive de rádio e televisão, com especialistas da área de informática, dizendo que realmente há fragilidade. Por outro lado, você tem também uma série de outras pessoas que têm conhecimento técnico na área que dizem que é confiável. Então, nós temos argumentos prós e contra, né? A questão que envolve a fragilidade. E é óbvio que o que nós queremos, o que todos nós desejamos, que nós queremos, é que efetivamente seja um pleito limpo. Sim. Inclusive, quando o voto era feito em papel, né? O voto era realizado, concretizado em papel, o pessoal também tinha os fiscais que também diziam que, por exemplo, também existia fraude. Né? Quando surgiu a caneta esferográfica, o
pessoal falava, olha, tem pessoas que contam e que colocam a ponta da caneta esferográfica na unha e aí ele vai lá, tem uma folha e risca em detrimento de jogar fora. Então, veja bem, então, a democracia, ela tem os seus momentos entre a contrariedade, né? E assim, os argumentos, entre os argumentos bons e os argumentos ruins. Então, com certeza, na questão que envolvia o papel, que ainda é a maior, ele é mais utilizado em todo o mundo, em todo o planeta, né? Os votos em papel, a contagem em papel, também tem lá os seus argumentos prós e contra, e essa questão das máquinas, né, da urna eletrônica, que também tem argumentos prós e contra. Né? Então temos aí. Então, Domingos, a história é essa. Nós que estamos aqui, como o pessoal diz, nós, pobres mortais, né, estamos aqui entre os argumentos sim e os argumentos não. Então vamos seguindo, temos que confiar, né? Não tem outro jeito. Sim, a gente não pode prever um negócio desse, né? Pode acontecer como pode ser que não, né? Só que eu mudar rapidamente, como essa questão da ética é importante, né? Sim. Não basta simplesmente pensar no voto, é uma questão de caráter. Aí caímos na questão da educação novamente. O indivíduo bem educado não pratica esse tipo de coisa. Olha, nesta semana, na próxima quinta-feira, Vanessa Cavalcante vai estar em mais uma ação da Blitz. A Blitz vai acontecer na Sociedade de Estudos, deixa eu ver, o endereço é outro. Peraí, Sociedade de Estudos Espíritas, ela já foi. Onde ela vai é no Centro Espírita Casa do Caminho, a Casa do Caminho que fica na Rua Sílvia, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. E a Vanessa Cavalcante, que esteve recentemente na Blitz, lá na Zona Leste, lá em Itaquera. Vamos acompanhar mais um áudio de Blitz? Vamos lá. Blitz Feal aqui no Grupo Espírita Paulo Estevão, recebendo o nosso ouvinte Arlindo. Conta para nós, há quanto tempo que o senhor escuta a Rádio Boa Nova? Bom, desde que eu comecei a conhecer a doutrina espírita, né? Aí eu fiquei sabendo da existência da Rádio Boa Nova e comecei a ouvi-la. O que ela representa para o senhor? Ela representa muita coisa. Em primeiro lugar, ela é muito importante porque divulga a doutrina. E a gente aprende muito com... Cada programa que tem ali traz algum conteúdo que pode nos trazer um benefício de conhecimento. É verdade. O senhor é sócio do clube? Sim. Há quanto tempo? Já há mais ou menos 10 anos. Legal. Convida as pessoas que estão te ouvindo agora, que não são sócias, para se associarem também. Então agora eu quero solicitar a todos que ainda não são sócios, que é uma grande oportunidade de juntar a essas pessoas, colaborando, sendo sócio do Clube das Boa Nova, porque é uma forma de propagar a doutrina que é tão importante para nós e para outras pessoas também. Obrigada. Nós estávamos aqui acompanhando a participação de mais um ouvinte que está sempre nos prestigiando em nossas ações da Blitz. Estamos aqui, eu, João Tomás, Astrid Saeg, falávamos aqui em off sobre essa importância da participação da população, não é, João? Até por conta de todas as mudanças, manifestações que ocorreram lá atrás para que este cenário político tivesse esse novo desenho atualmente. Temos 2 minutinhos para falar. Rapidamente, a renovação está aí, você já citou, vamos assim, pessoas que já vinham na política há muito tempo, ficaram de fora, filhos que não foram eleitos, que eram uma prática de famílias e feudos existentes por todo o Brasil, né, não importa que chamar a atenção, mas eu quero destacar um fato importante. Em 2003 nós tivemos vários movimentos, né, inclusive com quebradeira, foi terrível. Logo em seguida, no ano de 2014, nós tivemos eleições. Nós não tivemos essa renovação. A renovação foi muito pequena. Só que 4 anos depois, nós temos uma renovação pesada, não é? Ou seja, muito significativa. Então, é importante entender que nesses 5 anos dá para perceber uma mudança da cabeça do eleitor. Então, é importante nós entendermos que não é recado, eu acho que é uma observação efetiva de que o eleitor está melhorando o seu conhecimento, a sua discussão e a sua decisão sobre a questão política. Mais consciente, é isso? Eu acho que sim. Eu acho que existe mais consciência. Maravilha. Olha, eu quero agradecer a participação da Maria da Graça, que é de Sumaré, São Paulo, escreveu para a gente pelo WhatsApp.
também a Maria de Arantina, Minas Gerais, a Andréia de Itapira. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam pelo facebook.com. Jornal Nova Era desta terça-feira terminando. Agradecer aí o Luiz Leite, que finalizou conosco este segundo horário aqui na técnica, a Fernanda Lima, o Boris, o Jefferson Silva. Agradecer ao João e à Astrid. Gratidão a vocês. Viu? A gente agradece, né, João? Maravilha. Uma festa estarmos aqui, né? Falar da Olha excelente... aqui, eu ia te dar uma resposta agora, vai ficar para semana que vem. Não, eu só quero falar rapidinho da alegria de ter boa. participado do evento que a Astrid coordenou. Foi maravilhoso. Tive a oportunidade de ficar de manhã. A Astrid com uma palestra maravilhosa, inspiradíssima. Parabéns por todo o trabalho. Fiquei muito feliz de poder participar pela manhã. Mas eu tinha que estar aqui no Chorinho Brasil. Você é um grande amigo. Olha, se tivesse tempo, eu ia contar uma passagem. Vamos contar semana que vem. Vamos contar semana que vem. Guarda. Jornal Nova Era retorna amanhã. Voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá. Você ouviu Jornal Nova Era. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil.